Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Estreias frustram favoritos e aumentam pressão sobre o Brasil na Copa. Circuito das Palmeiras abre inscrições para a 12ª edição. E veja também, Bazar Amigo Pet mobiliza a comunidade em prol da causa animal na Casa Ziraldo. Estes são alguns destaques desta quinta-feira. O TJS está começando. A primeira rodada da Copa do Mundo terminou com surpresas e resultados que frustraram algumas das principais seleções apontadas como favoritas ao título. Brasil, Espanha e Portugal estrearam apenas com empates e deixaram dúvidas sobre o desempenho. Em contrapartida, Alemanha, Argentina e França venceram com autoridade e reforçaram o favoritismo. Você confere agora o nosso quadro TJS na Copa com análises do radialista esportivo Getúlio Dias. Olá, nossos telespectadores e internautas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Estamos começando o quadro TJS na Copa para falarmos dos jogos das primeiras rodadas aí, fazer análises, falar um pouco sobre o outro jogo do Brasil na sexta-feira. E quem está comigo, radialista esportivo Getúlio Dias, que vai nos acompanhar aí ao longo desse período de Copa do Mundo. Getúlio, obrigada. Um abraço, Débora Rocha, um abraço para você, telespectador da TV X-Tech. E um abraço especial para o internauta que está conectado nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado aí pela conexão. E é exatamente para falar dessas coisas, né? Hoje faz uma semana que a Copa começou. Sim. Terminou a primeira rodada, nós podemos fazer uma avaliação da primeira rodada e fazer uma projeção da segunda. Bacana. Ô Getúlio, o que você me conta? A gente viu que Brasil, Espanha e Portugal aí estrearam um pouco morno ainda. O que você fala pra gente? Faz parte exatamente da imprevisibilidade. O futebol é bom por isso que ele arrasta multidões. Ninguém sabe qual o resultado vai acontecer. Quem imaginava que Portugal fosse ter a dificuldade que teve no jogo dele? A Espanha contra Cabo Verde, né? Foi um negócio interessante. A seleção de Cabo Verde não tomou nenhum gol da Espanha, só fez uma falta durante os 90 minutos. Então é um detalhe muito importante, a FIFA ficou muito feliz com isso. Mas, de qualquer forma, essas imprevisibilidades, esses resultados, a zebra, ela faz parte do jogo. Agora é importante lembrar, para você também, viu, internauta, para você, telespectador, zebra, Débora, acontece numa partida de futebol, mas ao longo de uma competição não dá zebra. É igual voleibol, basquete, ganha sempre aquele que está melhor preparado. Né? E eu estava vendo também, teve a Alemanha, que está sendo considerada uma das favoritas absolutas, teve o 7-1 aí, com o Curaçao. É o famoso 7-1. Os alemães até hoje gozam os brasileiros. E esse resultado contra o Curaçao foi bom, porque aí tirou um pouco do peso das nossas costas, né? Teve mais um 7-1. Que a gente tem. E o que é mais importante, lembrar que uma seleção de Curaçao, que é de um país, é uma ilha ali do Caribe, com apenas 150 mil habitantes, ou seja, metade de Caratinga e meio, para uma seleção nacional e que, por sinal, deu uma... Porque a Copa do Mundo é uma imersão, é um banho de cultura, né? Tem várias coisas, né? E nós tomamos conhecimento, inclusive, que tomaram de 7-1 e rezaram depois, ficaram felizes, convidaram o adversário para rezar. Provavelmente também. Porque para eles já é um feito conseguir chegar, né, à Copa do Mundo, né? Embora seja já com 48 seleções, ainda assim ficaram de fora Polônia, Hungria, Itália, entrou Curaçao, entrou Cabo Verde, entrou Haiti. Então essa roda do futebol é muito legal por isso, porque o futebol, Débora, e você, telespectador e internauta, é o único esporte que permite, o ruim ganha do bom. É verdade. É o único esporte que permite. E a Argentina, atual campeã, fez Aí começa o problema. Um bom jogo, né? Não, o problema é exatamente isso, porque tem muito brasileiro que tem a Argentina como segundo time. E tem muito brasileiro que detesta a Argentina. Agora, a gente tem que avaliar de uma forma assim mais republicana, de uma forma mais imparcial,
e ver que o time deles é muito bom. O meio do campo da Argentina é um espetáculo. Tanto é um espetáculo que o Messi joga como centroavante, com um homem lá de frente. Ele e o Lautaro Dias. O meio do campo tem Enzo Pérez. Eu esqueci até os outros nomes, mas são 4 jogadores de meio de campo que jogam na Europa. É um timaço. Estreou, meteu 3-0, e né? O Messi mostrou por que ele é o melhor do mundo. Meteu 3 gols. Verdade, foi um jogo bacana, né? E Portugal aqui, a gente já tinha comentado, empatou 100 gols com a República Democrática do Congo. Foi um pouquinho uma decepção, né? Foi uma decepção porque se você perguntar na Europa, Portugal é uma das seleções cotadas para o título mundial. Lá eles acham que quem vai ganhar é a França, a Espanha e Portugal. Eles entendem que esses 3 serão... E a Inglaterra, se você pedir os 4, a Inglaterra um pouquinho por perto. Eles não colocam o Brasil, não colocam a Colômbia, não colocam a Argentina. Então é um negócio assim, bastante interessante. Não, a Argentina com um time tão bom e não está né, e não tá cotado. Lá na Europa, o pessoal da Europa tem uma mania, é meio bairrista também, igual nós brasileiros também. E aí, o certo é que a Argentina parece que vai surpreender mais uma vez. E o Brasil, Getúlio, frustrou a gente, os torcedores ficaram frustrados. Naquele dia. E aí eu te explico por quê, e para você também, telespectador do TJS na Copa. Porque todo mundo esperava uma vitória do Brasil, até com um placar dilatado. E quando aconteceu o empate, todo mundo pensou, não, o Brasil foi abaixo da crítica, deixou a desejar, decepcionou. Mas foi só a Copa continuar rodando as partidas da primeira rodada para mostrar como o Congo surpreendeu, o Cabo Verde surpreendeu, o Vozinha surgiu, é o novo goleiro, é o novo nome do futebol da Copa do Mundo. Então é um negócio realmente assim, muito bacana. O Brasil precisa exatamente reencontrar o seu caminho. Por que o pessoal acha que foi decepcionante? Porque era o primeiro jogo, mas agora já deu para entender. É preciso lembrar, internauta da TV, o telespectador da TV Sistec, o Marrocos é o 7º colocado no ranking da FIFA. Sim, isso que eu ia te falar. E contra uma seleção forte, né? Não era, eles não estavam jogando com a seleção. Eu particularmente esperava já essa dificuldade. Não foi novidade nenhuma. Você falou na entrevista semana passada. Ia ser difícil. O que me chamou a atenção e me deixou assim decepcionado foi a falha do Alisson. E o Alisson precisa de procurar um barbeiro, fazer aquela barba, dar uma melhorada na aparência. O jogador de seleção brasileira não pode jogar parecendo um troglodita lá debaixo dos 3 paus. E tomando um gol daquele, saiu errado, além da zaga ter complicado. Casemiro foi uma decepção, o time errou muitos passes, todo time que erra passe permite a evolução do adversário, permite o contra-ataque, permite uma formação de um padrão de jogo mais ofensivo. Então errar passe é um veneno. Por isso que o Fabinho entrou no lugar do Casemiro e pode ser a grande novidade amanhã contra o Haiti. Ah, bacana. Eu vi alguns comentários falando assim, que a seleção estava muito parada no campo. Muito parada porque não tinha sequência, não conseguia um passe de 3, 4 metros, eles erravam a bola. Não tinha sequência, passava para o adversário interceptava, passava para o outro interceptava. O Brasil jogou os primeiros 30 minutos, foi uma decepção. Para aquilo que o Brasil jogou, o empate foi uma vitória. Então, aquilo que nós achávamos que foi assim, muito coisa, foi bom que surgiu o Cabo Verde, surgiu esse monte de seleções, a República Democrática do Congo também, para mostrar que futebol só se ganha depois dos 90. E após empatar com Marrocos na estreia, a seleção brasileira volta a campo diante do Haiti em busca da primeira vitória, ainda sem contar com o Neymar, que segue em recuperação e deve retornar apenas na partida contra a Escócia. Continue acompanhando a análise de Getúlio Dias no quadro TJS na Copa. Isso aí, então amanhã tem Brasil e Haiti, 9h30, horário de Brasília. E qual a nossa expectativa aí para a seleção do Haiti? A expectativa é importante para o telespectador da TV Sistec, porque naquela época que o Lula levou no avião da FAB a seleção brasileira com o Ronaldinho Fenômeno para jogar lá em Porto Príncipe, um jogo de política, um jogo para fazer média, o mundo todo tomou conhecimento, Haiti estava sendo muito massacrado, guerra civil naquela época, e aí o governo brasileiro fez isso. Deve ter dado lá de 6 ou 7. Acabou esse tempo. Não existe mais bobo no futebol. O time do Haiti, acho que parece que tem 1 ou no máximo 2 jogadores que moram no Haiti.
Os outros todos estão na Europa, jogando no futebol inglês em alto nível. Tem um centroavante lá de 1,94 m. Uau. Se não tomar cuidado, ele vai meter gol nessa defesa que às vezes costuma vacilar. Então não Mas pode subestimar, né? Que o Ancelotti pelo menos escale melhor. Porque quando escalou, Débora, e é importante você ter essa constatação, e que nós vimos o Ibanez no meio do campo, Lucas Paquetá de meia esquerda, que é o lugar que o Pelé jogou, que o Zico jogou. Você põe Lucas Paquetá, camisa 10 é para quem tem, é uma camisa de 2 números. Você tem que colocar em jogador que tem a costa larga. Jogador que não tem costa larga não pode vestir a camisa 10, não pode jogar dali para frente. E teve também o grande problema que nós esperávamos Matheus Cunha e ele colocou o Igor Thiago, que foi um fiasco. E o pior, tá arriscado voltar com o Igor Thiago amanhã de titular. Agora a gente viu que o Neymar treinou, né? Treinou, mas não vai entrar, né? Mas contra a Escócia, provavelmente, no segundo tempo, o Neymar deve entrar. Porque chega a hora do mata-mata, né? A Escócia ainda é o último jogo, dá para perder se ganhar do Haiti. Dá para perder não, se perder vai dar uma complicada, porque a Escócia ganhou do Haiti. E aí nós temos que torcer também para Marrocos ganhar da Escócia e a gente ganhar do Haiti. Para depois, na última rodada, a gente empatar, no mínimo empatar ou vencer a Escócia e aí classificar. Já avisando para você, Débora Rocha, e para o telespectador da TV Sistec, que se nós passarmos a possibilidade de nós pegarmos o Japão, é o nosso adversário na próxima fase. Ou a Holanda, você escolhe qual você quer. Nossa, todos os dois são muito fortes. Difíceis, né? É muito difícil. Então o Brasil, na medida que foi evoluindo, porque são só 8 partidas para ser campeão. Então o negócio não é brincadeira. Não. Agora são 3 partidas, é a fase de classificação. Mas a partir da quarta, aí é eliminatória. Quem vencer, classifica, quem perder, fica eliminado. Então é um negócio que vai ter muito time grande que vai sair da Copa antes da hora e vai ser uma decepção. Eu espero que o Brasil vá um pouquinho mais à frente. É isso aí, então a gente fica com essa expectativa, amanhã tem jogo. Aqui para finalizar, vou passar os jogos dessa quinta-feira, tem República Tcheca e África do Sul pelo grupo A, Suíça e Bósnia e Herzegovina pelo grupo B, Canadá e Catar pelo grupo B, e México e Coreia do Sul pelo grupo A. E semana que vem eu e o Getúlio estaremos aqui de novo para comentar os jogos e a gente espera que uma boa atuação no Brasil. E a seguir, 12º Circuito das Palmeiras terá 2.500 vagas. Os preparativos para a 12ª edição do Circuito das Palmeiras já estão em andamento. Consolidado como um dos maiores eventos esportivos da região, o circuito terá 2.500 vagas neste ano, com inscrições abertas a partir desta sexta-feira, 19 de junho. O evento conta com a parceria da FUNEC. O Circuito das Palmeiras chega à 12ª edição, consolidado como um dos maiores eventos esportivos da região. Em reunião de alinhamento realizada nesta semana, os organizadores e representantes da FUNEC acertaram os últimos detalhes para a corrida que vai acontecer no dia 29 de agosto. Desde a primeira edição, a FUNEC participa como parceira do circuito, contribuindo para fortalecer uma iniciativa que une esporte, saúde e integração social. A FUNEC sempre participando das tradições da cidade. Os organizadores são 2 nossos ex-alunos do curso de Educação Física e não poderíamos deixar de estar presentes. A gente vai ter os espaços onde esses alunos vão poder atuarem, fazendo massagem nos participantes, antes e depois, né? Aferição de pressão, glicemia, né? E durante o circuito também, os alunos atuam também dando suporte, né? Entregando garrafas de água, etc. Né? Então, os alunos de medicina também vão estar dando esse suporte, tanto antes e depois, também, caso alguém necessite, né? Tenha uma necessidade de uma questão de saúde, e nossos cursos de saúde vão estar todos presentes, e educação física lá não poderia também estar de fora. O crescimento do Circuito das Palmeiras pode ser medido pelos números. Para esta edição, serão disponibilizadas 2.500 vagas,
um aumento em relação aos anos anteriores, e a expectativa é de que todas sejam preenchidas rapidamente. A premiação ela permanece no público geral, premiação geral, do 1º ao 6º lugar, tanto masculino quanto feminino, nos 5 e nos 10 km. A programação começa às 4h30 da tarde na Praça da Estação, com a concentração dos participantes. O Circuito Kids abre o evento com atividades voltadas para as crianças. Já a largada oficial acontece às 7 da noite. Neste ano, os atletas poderão escolher entre caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. A largada da corrida adulta nós aumentamos um pouco mais, iremos ultrapassar basicamente uns 2.500 atletas para essa 12ª edição. E teremos também show na praça, estande com os patrocinadores, apoiadores, diversas novidades, praça de alimentação completa. E a gente está programando algo bem bacana para fazer esse 12ª edição ficar inesquecível aí. As inscrições serão abertas ao meio-dia da próxima sexta-feira, dia 19 de junho. Os organizadores prepararam um lote promocional com duração de 48 horas para os primeiros inscritos. O ano passado a gente teve o quinteto na pista, esse ano a gente vai vir com uma outra novidade, que vai ser uma novidade de um item no kit. É uma camiseta premium, todo mundo conhece a qualidade da camiseta do Circuito das Palmeiras, a gente vai vir com ela duplicada. E a promoção será, a gente vai abrir 2.000 inscrições. E nessas 48 horas, você que quiser adquirir essa camiseta premium, você paga uma taxa de R$10 apenas e leva uma camiseta 100% poliamida. Entre no site, a partir de sexta-feira, do meio-dia, no Instagram do Circuito das Palmeiras, 48 horas, só ressaltando que nas últimas 3 edições, tivemos um estouro nas inscrições e esgotamos todas as vagas em menos de 3 dias. Então, quem tiver interesse e às vezes pensar que vai deixar para fazer depois, tente não deixar isso acontecer e faça logo quando abrir as inscrições. E quem deseja ajudar a causa animal e ainda aproveitar boas oportunidades de compra, tem um compromisso marcado nos dias 19, 22 e 23 de junho, na Casa Ziraldo, em Caratinga, no Bazar Amigo Pet, que tem como objetivo arrecadar recursos para o cuidado de animais resgatados, fortalecendo o trabalho de proteção e assistência desenvolvido pelos voluntários. E aqui na Casa Ziraldo está acontecendo o Bazar Amigo Pet. Eu vou conversar com a Aline para a gente saber mais os dias e horários também que estará funcionando. Aline, quais os dias que ainda terá o bazar aqui e os horários também? Então, o Bazar Amigo Pet está acontecendo desde segunda-feira, a gente tem uma escala até amanhã, mas a gente já solicitou que eles liberem a segunda e terça-feira, eu acredito que a administração vai poder liberar para a gente, né, porque não tem agenda. Então, a gente vai funcionar de 8 da manhã às 18 horas da tarde, até na terça-feira. Aline, qual a importância, né, de realizar o bazar? Então, o Bazar Amigo Pet é a única fonte de renda que hoje os protetores independentes têm para poder estar pagando o tratamento de animais, tratamentos esses que a prefeitura ainda não faz esse custeio, por exemplo, cirurgia ortopédica, tratamento de esporotricose para gato, tratamento, por exemplo, de sinomose, que são viroses, animais que não podem ser misturados com outros animais por causa de contaminação. Então, os protetores resgatam esses animais, levam para suas casas ou arrumam um ALT. A maioria das vezes a gente tem que custear o tratamento também do ALT, pagar um lugar para ficar, porque em clínica veterinária é exigido um isolamento e para a gente é muito caro, então a gente acaba tendo que pagar um lar temporário para esse animal, porque existe todo um asseio que demanda de material de limpeza, por exemplo, e muita medicação. Então a gente faz esse custeio todo com o Bazar Amigo Pet. Aline, quem tiver interesse em ajudar, não só financeiramente, mas com doações, como proceder, como fazer? Podem me procurar, o meu número é bem aberto na rede social, meu DDD é 33 999 36 0410. Pode entrar em contato comigo para fazer doação de roupas, principalmente roupas masculinas. É difícil vir roupa masculina pra gente, roupa plus size, também tem muito pedido de roupa plus size, a gente tá bem em falta, mas a gente pega qualquer tipo de utensílio de casa, coisas de cozinha, material de cama, mesa, banho, calçados, tudo que você tem na sua casa, você não está utilizando, pode ligar para mim, a gente busca e todo mês a gente faz esse trabalho. Normalmente a gente faz 5 dias de cada mês. Aline, então faça um convite para conhecerem aqui e também para abraçarem essa causa.
faça um convite sim para a população, um apelo para poder ajudar um protetor independente, ajudar no tratamento dos animais. Esses animais que a gente pega para cuidar ou que a gente já pegou, hoje eu já estou num ponto, né, que eu não posso resgatar mais porque eu já cheguei no limite com muitos animais, a gente tem que ter responsabilidade da quantidade que pega para dar conta de cuidar. Então às vezes a gente fala não para uma pessoa que liga para a gente, mas não é maldade, não é porque a gente não quer, porque a gente não tem lugar para colocar a mesa, a gente não pode ser acumulador de bicho, não dá para pagar o tratamento de todos, então as clínicas a gente está com contas penduradas em quase todas as clínicas aqui em Caratinga, um pouquinho em cada lugar, por exemplo, raio-x, ultrassom, tem clínica que tem clínica que não tem, então aqui a gente está com essas contas penduradas, eu estou aqui com algumas contas que já foram pagas essa semana com o Bazar Amigo Pet, tem aqui ultrassom, tem itraconazol para gato, tem laser, gato com esporotricose, a gente tem, inclusive, dois gatos com esporotricose que a gente está pagando com o Bazar Amigo Pet, o lar temporário, ração, a gente tem muita dívida de ração, mês passado a gente pagou R$830 de ração para esses lares temporários, esse mês já subiu para R$1.138, e a gente faz isso com o Bazar Amigo Pet, sem a população ajudar a gente não consegue, e a gente está fazendo também uma rifa, custa R$2 o número, são 24 prêmios. A gente consegue esses prêmios de parceiros, cada protetor consegue um brinde e a gente está fazendo essa rifa, custa R$2. Entre em contato comigo, é R$2 o número, não vai fazer falta, lá na gaveta tem umas moedinhas, R$2 vocês ajudam a gente a salvar uma vida. E a seguir, Lula defende compromisso com países pobres em cúpula do G7 na França. Compromisso com o desenvolvimento dos países pobres. Esse foi um dos pontos defendidos pelo presidente Lula na cúpula do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, realizado na França. O encontro, que terminou nesta quarta-feira, 17 de junho, discutiu temas como economia, comércio e os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Em entrevista antes de retornar ao Brasil, Lula também falou sobre a relação com a China e os Estados Unidos, além das eleições deste ano no país. No último dia de debates em Evian, na França, o presidente Lula defendeu a ampliação de investimentos em desenvolvimento, infraestrutura e qualificação profissional. A fala aconteceu na sessão do G7, que discutiu formas de alcançar um crescimento econômico equilibrado que beneficie todos os países. Em entrevista aos jornalistas antes de embarcar para o Brasil, o presidente falou sobre a reunião. Bem, o que a gente nota nesse debate? A gente nota debate que está ficando quase que um samba de uma nota só. Quando nós vamos discutir a questão do desequilíbrio da política mundial, a gente volta ao debate que já faz uns 10 anos que está na moda, sabe? A China, sabe? E os Estados Unidos. Ou seja, bom, é dado que nós não queremos uma guerra fria entre Estados Unidos e China, porque nós sabemos o resultado da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que durante tantos anos limitou o mundo a ficar dependente apenas de duas posições. Já durante o almoço de trabalho, o assunto foi inteligência artificial. Neste almoço, o presidente Lula defendeu a regulamentação dos meios digitais para proteger direitos fundamentais de crianças, adolescentes e mulheres. E apresentou o Estatuto Digital para Crianças e Adolescentes, aprovado recentemente no Brasil, com obrigações para as empresas de tecnologia. Na avaliação de Lula, o ECA Digital é o mais avançado documento do tipo que há no mundo. O presidente brasileiro também fez perguntas aos CEOs sobre o futuro da humanidade com o avanço da inteligência artificial. No intervalo das reuniões, Lula teve encontros bilaterais com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De Zelensky, ouviu uma avaliação sobre a situação atual da guerra contra a Rússia, que já dura mais de 4 anos. Foi a melhor conversa que eu tive com o Zelensky, porque eu já achava 1 ano atrás que essa guerra estava na hora de acabar. Porque essa guerra já não tem mais nenhuma novidade. Todo mundo sabe que está todo mundo cansado,
Todo mundo sabe que os torcedores da Ucrânia já estão cansados, os torcedores do Putin já estão cansados, aqueles que financiavam já estão cansados, sabe? Então todo mundo quer que pare. Lula também se encontrou com o secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza. A reunião tratou de ações concretas voltadas à América do Sul para fazer frente ao crime organizado transnacional. Estamos desenvolvendo, como o Dr. Andrei Rodrigues colocou, uma iniciativa, uma coalizão com a participação dos países da América do Sul, com o objetivo de gerar informações de inteligência que sirvam de apoio às atividades investigativas e de repressão ao crime organizado na região. Esse é um trabalho liderado pela Interpol em parceria com a Polícia Federal do Brasil e com o apoio financeiro e estratégico do Estado brasileiro. O diretor-geral da Polícia Federal destacou a colaboração com a Interpol para o combate ao narcotráfico. Todos conhecemos a difusão vermelha da Interpol, que é para a busca de foragidos, e agora o novo projeto da Interpol sobre a difusão prateada, que busca, na verdade, a recuperação de ativos. Um grande esforço das agências de segurança do mundo inteiro é enfrentar o poder econômico do crime organizado, e isso, presidente, a Polícia Federal Brasileira tem feito com muita intensidade. Ano passado retiramos mais de 10 bilhões de reais do crime organizado, e agora com essa nova iniciativa e essa parceria não só do Brasil, mas de todos os países com a Interpol, vai ser possível ampliar essa capacidade operacional e alcançar patrimônios ocultos no mundo inteiro. Então, na entrevista aos jornalistas, o presidente Lula afirmou que nas conversas com os líderes do G7, defendeu a relação que o Brasil estabeleceu com a China, o principal destino das exportações brasileiras. Para nós, a China é importante. Eu não tenho nenhuma queixa da China. O que eu tenho que dizer para vocês é que a balança comercial com o Brasil é 165 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. E que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos o ano passado foi 80 bilhões, com de 10 bilhões para o Brasil. Então, obviamente, que a China passa a ser um parceiro privilegiado para o Brasil, na medida em que ele importa mais e a gente tem mais superávit. O presidente também voltou a reafirmar a soberania brasileira, inclusive em relação às eleições. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso. Não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Lula disse ainda que não conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de novas tarifas norte-americanas às exportações brasileiras, já que o assunto segue em negociação. Porque eu não tinha o que conversar com ele. Eu não tinha por que pedir bilateral, nós estamos negociando. Olha que terminar a negociação. Sabe, se não der em nada, eu não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump outra vez e marcar uma outra conversa. A única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. O IBAMA deu início a uma operação para prevenir incêndios florestais na Amazônia, antes do início do período mais crítico da seca. É a Operação Apoena, que este ano tem um desafio extra: enfrentar o fenômeno Super El Niño. Donos de grandes propriedades rurais na Amazônia Legal estão recebendo um aviso do IBAMA. Ou adotam medidas contra o fogo agora, ou serão punidos. É a estratégia da Operação Apoena para tentar se antecipar aos incêndios florestais. O Instituto notificou fazendas no Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre, Maranhão e Roraima, que têm maior risco de queimadas. E as regras são claras: fazer fogo na vegetação sem autorização do órgão ambiental está totalmente proibido.
Os donos de terras também são obrigados a limpar o material combustível e a vegetação seca, além de criar aceiros para segurar as chamas. O edital ainda exige vigilância constante nas propriedades, treinamento de funcionários e que qualquer foco de incêndio seja comunicado imediatamente às autoridades. As normas foram publicadas antes do período mais crítico de queimadas na Amazônia. Este ano, as ações tentam diminuir os impactos do Super El Niño, que pode agravar a seca na região. O objetivo é evitar que se repita o que aconteceu em 2024, quando o bioma sofreu com incêndios descontrolados. Os estudos meteorológicos, climáticos e de previsão de desastres apontam, a uma confirmação da ocorrência do El Niño, tá? E há um indicativo estatístico aí que o El Niño tende a ser forte ou muito forte. Para garantir as ações em campo, uma medida provisória abriu um crédito extraordinário de 337 milhões e 500 mil reais. Desse total, mais de 194 milhões de reais vão direto para o IBAMA pagar despesas imediatas, como diárias de equipes, compra de equipamentos de proteção e aluguel de aeronaves. Se somarmos aos servidores efetivos que já atuam aí nos incêndios florestais, tanto do IBAMA como do ICMBio, nós devemos atuar aí com uma equipe de 5 mil profissionais durante 2026, que é um recorde aí, histórico, em relação a essa força de trabalho. O IBAMA ele tem uma previsão aí, de dispor aí de até 19 aeronaves, entre aviões e helicópteros. Nós estamos mobilizando mais de 400 veículos especializados voltados ao combate dos incêndios florestais, tá? E estaremos atuando em 123 brigadas distribuídas nas principais áreas críticas do país. O monitoramento das fazendas é feito em tempo real por satélite. Quem desobedecer os alertas ou for flagrado queimando a vegetação sem autorização será multado e terá a propriedade embargada. O cidadão, ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado por não adotar a medida, ele pode ser responsabilizado por não atender a notificação que o IBAMA fez nessas propriedades. O TJS desta quinta-feira termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.